Pessoal de Sagres, Setembro Amarelo é o tema da nossa conversa. Estou aqui num podcast com as doutoras Annelise Bogalhos Lopes e a Daniele Matias Dias de Brito. Elas são psicólogas da Rede Municipal de Saúde. E o Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção, principalmente ao suicídio. Doutoras, tudo bem? Annelise? Boa tarde, tudo bem, Gil? Tudo bem? Boa tarde, Gil, tudo bem? Pessoal, a apresentação desse podcast, vocês são psicólogas da rede de saúde e nós convidamos, a Prefeitura está convidando vocês duas para nós falarmos a respeito desse Setembro Amarelo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é esse movimento. Gil, esse movimento, na verdade, ele começou nos Estados Unidos, né, em 94. Um adolescente de 17 anos, ele era apaixonado por carro, por mecânica, e ele tinha um Mustang amarelo. E ele estava em sofrimento, ninguém conseguiu ajudá-lo a tempo e ele, né, tirou a própria vida. E no dia do funeral dele, a família e os amigos começaram a distribuir fitinhas amarelas, né, com a mensagem, né, se precisar de ajuda, fale comigo, fale com alguém. Eram umas mensagens mais ou menos nesse sentido, que é um do nosso slogan, né, da campanha aqui no Brasil, que é falar é a melhor solução, tá? Então isso começou lá em 94, a partir desse caso, né, desse adolescente. Aqui no Brasil, em 2003, que começou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, tá? Que é o dia 10 de setembro. E no Brasil, em 2015, a Organização Mundial da Saúde intitulou a campanha mesmo Setembro Amarelo. Então, aqui no nosso país, essa campanha começou em 2015, né? Então, estamos completando, né, esse ano. Já mais de 10 anos, né? Aí de campanha Setembro Amarelo. Ô Daniele, e por que tem essa frase, né, no Setembro Amarelo, falar é a melhor solução? As pessoas às vezes estão em sofrimento e ficam quietas, é isso? Exatamente isso, Gil. Então a campanha, ela avisa, né, e tem essa fala justamente para conscientizar as pessoas da importância sobre falar sobre esse sofrimento, né? Ainda existe um tabu muito grande, né, sobre demonstrar esse sofrimento, demonstrar essa fraqueza. Então a campanha, ela vem com essa intenção de realmente conscientizar as pessoas a falar sobre o sofrimento. A gente tem realmente isso como um problema de saúde pública? Vocês veem isso no consultório? Como que é, Annelise? Com certeza. Na verdade, nós precisamos entender que a depressão é uma doença. E ela tem que ser tratada como uma doença, né? Então não é frescura, não é falta do que fazer, não é falta de Deus. É uma doença neuroquímica do nosso cérebro, né? Então alguma coisa não está funcionando corretamente no meu cérebro que faz eu ter sinais e sintomas, né, deprimidos. E aí dentro dessa depressão existem alguns graus, né? Então pode ser uma depressão leve e se não tratada ela pode ir evoluindo para um caso mais grave. Tá? Então, por isso que é importante a gente estar sempre falando, né, sobre isso, não só em setembro, né, mas sempre estar levantando essa bandeira para a nossa população, do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. A gente tem dados sobre isso aqui no Brasil, no país, o tamanho dessa questão do suicídio e da depressão? Temos, eu até trouxe aqui anotado para não esquecer, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo, tá? Então esse é um dado a nível mundial. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E no Brasil, tá? Nós temos registros de 14 mil mortes por ano. Ou seja, 38 pessoas por dia. É muita coisa, né, Daniele? É muita coisa. E ainda tem um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que para cada um suicídio, existiu 20 tentativas frustradas. Nossa, essa informação eu não sabia. Uhum. E o que a gente pode dizer que leva a pessoa a esse grau tão grave assim, de querer tirar a própria vida, né? Eu já ouvi muito dizer assim, a dor é tão grande que a pessoa desiste de viver. Realmente ela não é uma dor só emocional, isso vai muito além. Vira uma dor física, né? Essa dor emocional, a gente fala, né, que a depressão, né, é a doença da alma. Então é uma questão emocional, mas que dói no corpo, né? Dói fisicamente. A pessoa ela não tem condições sozinha de sair desse quadro deprimido. Tá? Ela não tem condições sozinha, por isso que a gente bate na tecla. Falar é a melhor solução. Busque ajuda, converse com alguém, né? E você pode ser, né,
o ouvido de alguém, o ombro de alguém. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser psiquiatra, você não precisa ser médico para ser o ombro de alguém, né? Basta você ouvir essa pessoa, acolher ela sem julgamento, né? E sempre incentivar, né, que ela procure um profissional, né, da área da saúde. E tem que tomar remédio. Quando a gente está em depressão, Daniela, é isso? Tem que fazer terapia. É um trabalho de muitas pessoas juntas, né? Exatamente. Na maioria dos casos, é a terapia associada ao medicamento, né? Então, a pessoa, ela passa pelo processo terapêutico e o acompanhamento com o psiquiatra. A gente tem grupos que são vulneráveis, mais vulneráveis? Sim. Os grupos mais vulneráveis são os jovens, de 15 a 29 anos, tá? Idosos, pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade social e a população LGBTQIA+. São grupos mais vulneráveis, São né? grupos mais vulneráveis. Isso porque a gente tem algumas coisas específicas para essas classes, pressão social. Quais são essas causas assim, que vocês conseguem analisar? Dentre os jovens, né, tem essa questão da aceitação, de fazer parte de um grupo. A gente sabe que, né, a fase da adolescência é essa fase, né, onde o indivíduo está procurando um lugar, né, de reconhecimento na sociedade. Né? Então, tem essa fase da adolescência, a fase de entrar no mercado de trabalho, né? A fase de iniciar novos relacionamentos, de iniciar, né, novas conquistas, e aí a pessoa vai ficando frustrada, pode ficar frustrada com uma situação ou não, o que acarreta, né, essa vulnerabilidade. Os idosos, a questão do isolamento social, né? Às vezes a família não visita, não tem contato. Aquele idoso, ele realmente está em condição de isolamento social. É um abandono mesmo. É um abandono, e aí isso pode também causar a depressão. Então, assim, a depressão, ela pode ter uma causa com o meio externo, tá? Mas também não. Como eu disse, é uma doença neuroquímica do cérebro. Então, tá faltando serotonina, dopamina, endorfina, aqueles nossos neurotransmissores do bem-estar, da felicidade, para que o meu corpo e o meu cérebro funcione adequadamente, tá? Então, por isso que não necessariamente a pessoa que está em depressão, ela está dentro de um contexto ruim, né? Porque tem pessoas que chegam para nós, né, Dani? E falam, olha, mas tá tudo bem na minha vida. Eu não sei porque eu tô assim. Eu não sei porque eu tô assim, né? Tá tudo bem no meu casamento, tá tudo bem com os meus filhos, e eu tô assim, deprimida, choro frequente, apatia. E aí a gente tem que explicar tudo isso, né? Que é o que a ciência nos explica, né? Que a depressão é uma doença. Então tem algo que não está funcionando direito no nosso cérebro. Eu costumo explicar para os nossos pacientes que é como se, né, os fiozinhos aí dos nossos neurônios não tivessem se conectando contato, bonitinhos, né? Então eles estão se desencontrando. E aí o que a gente faz? Esses novos rearranjos acontecem de que forma? Através do processo terapêutico, né? Independente da técnica que o psicólogo usa, o paciente ele é beneficiado, e também com a ajuda aí, né? E a parceria de um psiquiatra que vai identificar, nesse caso, a possibilidade ou não da medicação. Existem estigmas, tabus que impedem muitas vezes a pessoa de pedir ajuda? Como que vocês analisam isso? Sim, Gil, ainda tem muito tabu, muito preconceito, né, em cima das doenças, né, dos transtornos mentais. Então, a maioria das pessoas, né, mais antiga tem esse sistema, né, é frescura, é falta do que fazer, é falta de ir pra igreja, falta de Deus. Então, assim, para a pessoa chegar até nós e buscar ajuda, é um movimento, assim, de tanta força, de tanta coragem, né? Porque o que a pessoa pensa? Eu não estou me sentindo bem, eu estou deprimida, então eu sou fraca. E aí essa pessoa fica quietinha, ela não quer que ninguém saiba dessa fraqueza dela. E buscar ajuda, na verdade, é um ato de muita coragem. E aí as pessoas chegam até nós e falam, olha, mas o meu marido não entende. Mas assim, lá dentro da minha casa, eu fico assim e minha mãe não me entende. Né? Então, tem sim esse tabu e esse preconceito. Porque se a gente quebra um braço, você vai para o ortopedista. Você tá com refluxo, com problema no estômago, você vai num gastro. Por que é que a nossa população, né, que as pessoas em geral ainda tem tanto preconceito em procurar o psicólogo e o psiquiatra, né? E aí aquele clássico, mas eu não sou doido. Quem vai em psicólogo e psiquiatra é doido, é maluco.
né? E quando essa pessoa chega até nós e a gente percebe que a gente precisa da intervenção medicamentosa e a gente vai fazer esse trabalho de conversar e explicar, olha, eu vou te encaminhar para o médico, o psiquiatra. O psiquiatra é o especialista para cuidar da nossa saúde mental e emocional. As pessoas... Tem muito preconceito. Muito preconceito. Ou dela mesmo, porque cresceu ouvindo isso da família, né? Que isso é frescura, que tem que levantar a cabeça e trabalhar. Ou ela já entendeu que ela está doente, só que aí ela tem que enfrentar a família, enfrentar os amigos, enfrentar a sociedade, né? Algumas pessoas escondem dos seus entes queridos que tomam a medicação. Complementando, então, o que a Annelise falou, né? Isso também é mais uma questão cultural. A sociedade, ela não nos prepara para lidar com o sofrimento, né? Na verdade, a tendência é afastar desse sofrimento, eu não ter contato com esse sofrimento, eu demonstrar esse sofrimento me demonstra fraqueza. Então, o ser humano, ele tem essa dificuldade de demonstrar fraqueza, né? O ser humano, ele quer mostrar tudo que é lindo, tudo que é bom, tudo que está saindo perfeitamente bem, né? Então, ainda assim, existe muita dificuldade. Por quê? Porque é algo cultural. A gente não tem... Eu falo que deveria ser questão de educação mesmo, né? Educar a pessoa a aceitar as emoções, como tristeza, raiva, né? Até mesmo a ansiedade. Mas, na verdade, não. A tendência é afastar desses sentimentos, né? Não sei se ficou bem. E aí a rede social ajuda isso, né? Porque potencializa na rede social só tem coisa bonita ou catástrofe, né? Uma coisa são os extremos sempre. E aí nós estamos diante, então, de uma sociedade cada vez mais ansiosa. Que não se permite viver e sentir a realidade. E ser humano, né? Ser humano, né? Que é o que a Dani falou, né? Um dia a gente tá triste, outro dia a gente tá alegre, outro dia a gente não quer saber nem sair de casa, outro dia a gente quer ver pessoas. Então, é permitir-se ser humano, né? As pessoas não querem isso. As pessoas querem a vida do Instagram, né? Cada vez mais. É verdade. Agora, eu queria que a gente abordasse uma questão aí falando das redes sociais e nessa geração acelerada que nós estamos vivendo, que a ansiedade tem relação com depressão. Existe isso? Ainda não é uma regra, né, que a pessoa que ela tem o transtorno mental, porque depressão é um transtorno mental, então não é uma regra a pessoa com depressão ela ter a ansiedade associada, mas a gente percebe que na maioria dos casos, sim, sempre vem associado, né, a depressão com a ansiedade. Agora, essa questão da depressão, ela vai dando sinais aos poucos ou ela surge de uma vez? Ela vai dando sinais. Quando que a gente sabe que uma tristeza não é depressão e vice-versa? A gente precisa prestar muita atenção, né? Porque a tristeza é uma reação normal do ser humano, né? Às vezes há um evento específico, ela não é prolongada, ela pode durar aí por horas ou dias e ela não vai trazer um prejuízo significativo para a vida dessa pessoa. Já a depressão, ela é um transtorno mental e eu não tenho só os sintomas de tristeza, né? Então eu posso ter uma pessoa depressiva com irritabilidade, por exemplo, né? Então eu tenho uma pessoa depressiva com essa tristeza intensa, né, e profunda, é uma tristeza duradoura. Eu tenho aquela sensação de vazio, né? A pessoa, ela tem prejuízo no sono, ela tem prejuízo no apetite, ela deixa de fazer atividades que antes ela considerava prazerosa e hoje ela já não faz mais. Em casos mais graves de depressão, a gente tem a presença de pensamentos sobre morte, sobre suicídio, né? Então, assim, é importante a gente diferenciar. A tristeza é algo passageiro, somente a tristeza como reação normal de um ser humano. A depressão não, ela é um transtorno mental, né? Tem um momento, isso é uma curiosidade que eu tenho, que a pessoa só pensa em como ela vai se matar. Tem. Tem isso? Tem. Ela começa a planejar isso? Tem. A gente fala, né, quando a gente chega um paciente para nós com essa queixa, né, depressivo, choro frequente, uma tristeza que já persiste há muito tempo, apatia, né, que nem a Dani falou, cansaço extremo, a pessoa já não consegue mais fazer o que fazia antes, a questão do sono, observar muito isso, ou a pessoa começa a dormir mais do que o normal,
ou ela tá com muita insônia, tá? Então são os dois extremos. Na alimentação, a mesma coisa. Então muda, altera. Ou a pessoa passa a comer muito mais ou muito menos. E aí ela começa então a pensar em como ela vai pôr fim nessa situação. E aí a dor, né, interna é tão grande que ela começa a planejar. Então quando esse paciente chega até nós podemos, né, e devemos perguntar para ele: e aí? Você já teve a ideia de acabar com a sua vida? Foi o que a Dani acabou de falar. Exatamente. E eles falam, né? Olha, eu já tive a ideação, mas não tentei. E tem pessoas que já chegam e falam: olha, já tive a ideação e já tive a tentativa. Uma tentativa, 2 tentativas. Então a pessoa, ela dá sinais. Bom, pessoal, e a família? Como que a família, os amigos, como que essa rede social de apoio pode ajudar o depressivo para que ele não venha a cair no suicídio? O Gil, a pessoa, a família ou o amigo, ele precisa sempre acolher. Isso é o principal, né? Acolher essa pessoa que está em sofrimento. Sempre com empatia, sem falas que tragam um ar de julgamento, né? Porque existem pessoas que realmente colocam: por que você fez isso? Ou por que você está pensando isso? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, soa como algo... A gente está julgando a pessoa, né? Como se realmente ela tem culpa naquele ato, né? De ter aquela intenção, de ter aquele pensamento. Então, realmente tomar cuidado. E você sendo uma pessoa que não é um profissional, né? No tema, você precisa, pelo menos, se fazer presente na vida dessa pessoa. Como? Através de uma ligação, de uma mensagem, até mesmo da presença física, né? E não basta você só pedir para que ele procure um profissional, né? Você precisa ser aquela pessoa que vai pegar na mão dele e vamos juntos procurar um profissional. Então, eu acho assim, acima de tudo, empatia, uma fala acolhedora, sem falas que vão expressar uma espécie de julgamento. Isso é o principal. Então, vamos ser bem práticos. Marido e mulher. Quase sempre é a mulher que vai procurar vocês... Ou não tem uma regra disso? Olha, a maioria dos nossos pacientes são mulheres. O que o marido tem que fazer nessa hora? Eu acho que a Dani já falou tudo. É a questão de uma escuta ativa, sem julgamentos. Não importa se para você aquilo que ela está relatando é algo bobo, pequeno, medíocre. Para ela, aquilo é dor, aquilo é sofrimento. E não tem como a gente medir sofrimento, né? Não existe um exame de sangue que você vai lá, colhe e fala: olha, a sua depressão é grau 1, grau 2, grau 10. Não, então não cabe a nós julgar, né? Então é realmente ter paciência, oferecer ajuda e falar: olha, vamos procurar ajuda? Eu posso ir com você. Sim. Né? Filhos e pais. Mesma coisa. Pais, a mesma coisa. Irmãos, amigos. Eu acho assim, os pais hoje têm que ficar muito atento às crianças e aos adolescentes. Principalmente por conta das redes sociais, né, da internet, da tecnologia. As nossas crianças e adolescentes estão passando muito tempo, né, conectados, né, mais tempo conectados, né, no celular do que com a própria família. E aí a família acha: ele tá quietinho ali, não tá dando trabalho, não tá me enchendo o saco. Tá no quarto dele. Que mal tem ele ficar no quarto dele. Tem muito mal, porque tem os males, né? Os males invisíveis que a gente sabe, né? Na internet. Eles estão acessando cada vez mais cedo conteúdos inapropriados para a idade. Jogos que incitam violência, terror... adultização, né? Estão tendo acesso a conteúdos, né, de pornografia. Então, assim, os pais têm que estarem atentos o tempo todo. Percebeu qualquer mudança de comportamento, mudança de humor. As crianças e adolescentes também fica fácil, né? Um pouco mais fácil, né? Fiz assim, entre aspas, né? Porque nem sempre é fácil, né? A gente estar atento ao sofrimento do outro, quando a gente não é da área da saúde, mas a escola é o nosso grande parceiro, né? A escola consegue identificar bem nítido isso, né? Quando a criança muda de comportamento, quando tem queda no rendimento escolar, começa a ter alguns conflitos com os pares que antes não tinha.
né? Quer dizer, mudou o humor, mudou a nota na escola, mudou o comportamento em casa, alguma coisa está errada. Ou a criança era muito quieta e ficou muito agressiva, muito nervosa, muito irritada, né? Ou a criança era super ativa, falante e começou a ficar muito quieto. Tem que estar atento. Tem depressão em criança também? Sim, e a gente pode até perceber uma diferença, né? Porque o adulto, quando ele chega para o atendimento, o adulto depressivo, né, com o transtorno, a gente percebe uma tristeza muito intensa. Na criança, na maioria das vezes, vai aparecer de uma forma diferente. Ela vai trazer aí uma irritabilidade muito grande. Chora demais. Sim. E às vezes a gente não tem conhecimento porque a gente associa muito a depressão com a tristeza, né? Mas na criança ela pode aparecer de uma forma diferente. Gente, lá em Sagres, qual o tipo de atendimento, a rede que vocês estão dando de apoio, não só à saúde, mas à área social, à educação, o que vocês oferecem para a população que precisa desse trabalho de vocês? Bom, vou falar especificamente do nosso trabalho na saúde, né? Então, a nossa população, ela tem acesso ao médico, né, da saúde da família, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, tá? Então, está com dúvida, não está se sentindo bem, está com algum sinal ou sintoma físico ou emocional, alteração de sono, de apetite, pode procurar o médico e o médico faz essa primeira consulta, né? E é o médico que nos encaminha para o primeiro atendimento, né, clínico, né, psicológico com essa pessoa. Nós temos também médico psiquiatra que vai uma vez por mês atender a nossa população, tá? E aí lá no CIS, né, que é no Centro Integrado de Saúde, tem eu e a Dani para fazer o atendimento individual com essas pessoas. Aí depois tem a rede socioassistencial, tem a educação também, onde tem profissionais como vocês. Isso, nós temos psicóloga no CRAS, que desenvolve um outro tipo de trabalho, não é um trabalho individual, clínico, né? Mas é um trabalho no coletivo, né? De prevenção, de orientação. Tem também, a Dani também faz parte da equipe da escola, né? Onde ela consegue desenvolver um outro trabalho com essas crianças, né? Um trabalho em grupo, onde também eles conseguem se expressar de uma maneira diferente, né? Do que no posto e no individual. E essa experiência para você na escola, Dani, como é que tem sido? É uma experiência desafiadora, viu? A escola, muitas vezes, ela vai ser a porta para a gente começar a identificar alguns sintomas, algumas queixas, e é onde tem surgido muito, né, Annelise? A gente percebe que, assim, a demanda não sei se porque eu também estou presente e permite esse acesso direto, né? Eu sempre faço uma ponte com a Annelise, a gente sempre está em contato, então a demanda é grande. Meninas, muito obrigado pela entrevista de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem nesse momento do Setembro Amarelo, que nós estamos falando a respeito de prevenção ao suicídio. O que dizer para a população de Sagres, para que as pessoas possam pensar a respeito. Gil, muito obrigada, né, pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a nossa profissão, né, o nosso trabalho diário, que é cuidar, né, das pessoas. E a mensagem que eu gostaria de deixar para a nossa população é que não tenha medo, não tenha vergonha. Você não é fraco por estar se sentindo como está, né? Então, buscar ajuda, falar com alguém sobre aquilo que você está sentindo, seja um profissional, seja alguém da família, né, seja um vizinho, é sinal de coragem, né? Então, já falando novamente do slogan, né, da campanha, falar sempre é a melhor solução. Dani? Gil, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E a mensagem que eu tenho para Sagres é que, se a dor está grande, peça ajuda, né? Falar ainda é a melhor solução e existe caminhos possíveis, mesmo que a gente não consiga enxergar. Aí conversei aqui com a Annelise Bogalhos Lopes, a Daniele Matias Dias de Brito, elas são psicólogas da Rede Municipal de Saúde de Sagres. Muito obrigado pela sua atenção.